Olá, doutor, doutora, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no nosso canal. E eu quero falar com você hoje sobre algo extremamente importante para a sua clínica, seu consultório, que fatura em média R$ 100.000 por mês e que pode economizar ou estar economizando até R$ 64.800 por ano, de forma legal, lícita dentro da lei, sem nenhum tipo de atalho ou caminho alternativo. E muitos profissionais da saúde com clínica, consultório, enfim, acabam não fazendo. Esse benefício existe desde 1995, já o tema, inclusive, além de estar previsto em lei, já é um tema consolidado, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ, e ainda assim, infelizmente, é aplicado de forma incorreta por muitas clínicas e consultórios, muitas contabilidades, inclusive especializadas, e também, infelizmente, né, em muitos casos não é nem de conhecimento dos próprios profissionais da saúde. Esse benefício, ele chama-se equiparação hospitalar e nesse vídeo eu quero comentar com você sobre o que é, como você pode aplicar na sua clínica, no seu consultório e como então que acontece a redução da carga tributária, ok? Então fica comigo até o final desse vídeo e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender como funciona a tributação padrão, né, para depois entender como que a redução acontece. Então vamos lá. A maioria das clínicas e dos consultórios que são constituídos, né, que faturam por volta de R$ 100.000, não quer dizer que não possa ser mais ou ser menos, aqui eu estou trazendo um exemplo de R$ 100.000, mas obviamente esse faturamento ele não é atrelado, né, o benefício, desculpe, não é atrelado ao faturamento de 100 mil, mas aqui para a gente ter exemplos mais fáceis de ser calculados aqui no nosso conteúdo. A maioria das clínicas que faturam, então, por volta de R$ 100.000, elas já são enquadradas no lucro presumido, e lá dentro do lucro presumido, nós apuramos imposto de renda e contribuição social sobre uma base presumida de 32%. Ou seja, estes dois impostos serão calculados não sobre R$ 100.000, mas sobre uma base de 32%, que seria 32 mil. Sobre 32 mil, então, seriam calculados o imposto de renda e a contribuição social. Na prática, para ficar mais simples, né, faturando R$ 100.000, a empresa pagaria, né, a clínica, o consultório pagaria 4.800 de imposto de renda e 2.880 de contribuição social, sem usufruir de qualquer benefício, né, obviamente, a equiparação hospitalar. Ou seja, somando esses dois impostos, teríamos aí um custo mensal de 7.680, multiplicando por 12 meses do ano, 92.160, ou seja, uma carga tributária extremamente expressiva. E a pergunta que nós precisamos sempre nos fazer como donos de clínica, você no caso, doutor, doutora, e esse número está correto para a minha clínica ou não? Porque ele pode estar errado. E o que nós precisamos entender, né, o que é equiparação hospitalar e como que funciona a redução da base de cálculo para, de fato, se ter uma economia. Então vamos lá. A equiparação hospitalar nada mais é do que um processo de reduzir a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social de 32% para 8%, né, do imposto de renda e 12% da contribuição social. Exatamente isso. Mas como assim, Thomas? Quer dizer que ao invés de calcular o imposto sobre uma base de 32, a gente vai calcular sobre uma base de 8 e 12 para imposto de renda e contribuição social, respectivamente? Exatamente. E é justamente daí que a redução da carga tributária sai e é dessa forma que ela, então, acontece. Ou seja, nós temos, voltando ao nosso exemplo de um faturamento de R$ 100.000, calculando imposto de renda sobre esta nova formatação da equiparação hospitalar, nós pagaríamos, ao invés de pagarmos aquele valor alto que eu comentei de 4.800, pagaremos apenas 1.200. E na contribuição social, ao invés de pagar os 2.880, pagaremos 1.080. Ou seja, aproveitando a equiparação hospitalar sobre este faturamento de R$ 100.000, somando os dois impostos, nós pagaremos apenas 2.280 por mês. Diferente, né, daquele outro número que eu trouxe, sem a equiparação, que daria 7.680. Economizamos R$ 5.400 por mês, que multiplicado por 12 meses do ano, então nós teremos uma economia de R$ 64.800, que foi o número, então, que eu mencionei lá no início do nosso vídeo. Mas para que você possa ser, né, elegível a usufruir da equiparação hospitalar, é preciso cumprir 4 pré-requisitos. O primeiro deles é constituir ou estar constituído com a sua clínica, seu consultório, né, sobre o formato de uma sociedade empresária, uma empresa limitada registrada na junta comercial do seu estado. Thomas, eu tenho meu consultório registrado no cartório de registro das pessoas, né, jurídicas, uma sociedade simples. É possível? Não é possível, né, porque isso não caracteriza a sociedade, a empresa, enfim, como empresário. Então precisa ser registrado na junta comercial do seu estado. Tem como adequar cadastro, abrir uma empresa nova? Sim, é possível de fazer, tá? Caso você não seja adequado neste requisito, neste momento. Segundo requisito é estar tributando pelo enquadramento tributário do lucro presumido. Isso quer dizer que Simples Nacional não é permitido, lucro real também não é permitido. Pela legislação lá de 1995, o único enquadramento tributário admissível à equiparação hospitalar é o lucro presumido, ok? Terceiro requisito é atender de forma rigorosíssima todas as
solicitações da Anvisa e, obviamente, comprovado através de alvará sanitário vigente. Certo, gente? Então, existe lá a RDC 50 da Anvisa. Todos os itens, né, exigidos pela RDC 50 precisam ser cumpridos de forma muito rigorosa e, obviamente, né, ter disponível lá na parede do seu consultório, da sua clínica, o alvará da vigilância sanitária da sua cidade, ok? Existe ainda um quarto requisito e talvez seja o mais importante de todos, que é realizar tão somente procedimentos elegíveis à equiparação hospitalar. Aí existe um rol de procedimentos muito grande, mas basicamente trata-se de procedimentos cirúrgicos, exames, né, de imagem, exames laboratoriais de maior complexidade, alguns tipos de terapias, né, exercidas no âmbito hospitalar, como quimioterapia, radioterapia e outros procedimentos e tratamentos dessa natureza, né? E obviamente existe um rol muito grande de procedimentos que a gente pode estar conversando depois de uma maneira mais pessoalizada, mais particular, e você também pode estar pesquisando. E sobre os procedimentos, é importante entender o que não entra no cálculo da equiparação hospitalar, e basicamente nós podemos citar aí as consultas médicas simples. Então você com o seu paciente no consultório, você atendeu o paciente, ele pagou pela sua consulta, este procedimento, este atendimento, ele não entra na equiparação hospitalar, porque não se trata de um procedimento, né, sujeito à equiparação propriamente dito, e precisa ser, então, tomado muito cuidado em relação a isso. Um ponto muito curioso que chama a atenção de muitos profissionais da saúde é que para usufruir da equiparação hospitalar, não é mais necessário entrar com nenhum tipo de pedido ou requerimento, basta que você atenda rigorosamente todos os critérios estabelecidos, que são os que nós já conversamos aqui nesse vídeo, então você está elegível a usufruir, a utilizar o benefício da equiparação hospitalar, reduzindo a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, ok? Muito bem, existe ainda a possibilidade, e eu quero entrar um pouquinho nesse assunto, que é olhar para os 5 anos anteriores à data de hoje, ou seja, os últimos 5 anos da sua operação, com a sua clínica, seu consultório, e desde que você, nos últimos 5 anos, assim como hoje, também atendeu a todos os critérios e absolutamente todos, né, que nós comentamos aqui neste conteúdo, nós podemos então estar fazendo um processo que se chama de recuperação tributária e recuperar todos os impostos, imposto de renda e contribuição social, pagos a maior dos últimos 5 anos. Precisa de muito cuidado, responsabilidade, cautela e, sobre tudo isso, estar atendido os critérios que nós conversamos aqui lá nos últimos 5 anos. E muitas clínicas e consultórios atenderam esses critérios. Então, poderiam estar recuperando imposto de renda, contribuição social, pagos a maior dos últimos 5 anos e colocando uma grana, né, um valor relevante no seu caixa, ok? E nós aqui do Grupo Porter somos especializados em contabilidade para a área da saúde, clínicas, consultórios, profissionais da saúde como um todo. Atendemos centenas de profissionais por todo o Brasil e nós queremos disponibilizar para você uma consultoria gratuita, né, um diagnóstico gratuito, para juntos avaliarmos se a sua operação, sua clínica, seu consultório, enfim, é aderente ou não à equiparação hospitalar. E para isso, aqui na descrição do vídeo você tem os nossos links de contato, você pode estar entrando em contato conosco, pode comentar que viu esse vídeo e nós estaremos fazendo um diagnóstico gratuito te orientando em relação a isso, ok? Eu espero você para um diagnóstico gratuito, eu espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.